Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender do Bitcoin? Vou tentar ser muito rápido, certo? É basicamente o seguinte: em relação ao Bitcoin, nosso cenário ainda não se alterou. Continuamos. Vamos botar o gráfico de linhas. Eu sempre gosto de botar o gráfico de linhas porque ele fica muito mais fácil da gente entender o que são os pontos que a gente precisa ficar de olho. Nesse momento a gente, né, forma o que seria uma cunha de abertura, mas nesse progresso aqui a tendência é que ela rompa para baixo. É um padrão em si, né, fica muito mais visível no gráfico de linhas, de que ele vai romper para baixo. E por que isso? Bom, aí a gente parte para a história da narrativa. O gráfico subiu muito, atingiu um topo, depois lateralizou por um tempo. No momento que ele formou um topo duplo, todos os players do mercado imaginaram que era o fim da linha, afinal de contas, chegamos a um ponto onde o gráfico não queria mais continuar subindo. Nesse entremeio, o que aconteceu? Alguns players maliciosos viram nisso a oportunidade de liquidar todas as operações criadas pelos players que estavam apostando nisso aqui como um topo duplo. Houve aquela big liquidação que eu mostrei para vocês no último vídeo, né, lá do TikTok. E agora o gráfico volta para a sua consolidação, para a sua normalidade. E aí, nesse momento, a gente consegue entender que todos os compradores estão de fora do mercado. Assim como aqui todos os vendedores estavam de fora do mercado, já que chegou um ponto onde os volumes eram mínimos, aqui é o efeito inverso dessa situação. Então, depois que ele tocou na 618 do movimento total, né, do movimento total não, do movimento do suporte semanal de 48 mil, por quê? Suporte não, resistência. Ele fez a primeira zona dele quando fez o topo histórico, depois ele fez um fundo, fez um topo, e aí sim, fez o fundo, buscou, consolidou e agora está buscando retestar a zona dos 48 mil. Ela deve ser retestada ainda até o primeiro trimestre do ano que vem, é o que nós esperamos graficamente falando, que essa zona seja retestada, 48 mil. Certo? E aí o que a gente tem? Testou a 618, observa como ele toca na 618 e imediatamente começa a reverter, né? Ele não mantém essa alta, desce um pouco, segura mais um pouco abaixo, deixou um 2 de venda, não confirmou, porque ele não fechou abaixo do que seria um candle de venda. Esse aqui foi o candle de venda, ele chegou a romper a mínima, mas ele não fechou abaixo. Se ele tivesse fechado abaixo desse candle aqui, já daria para botar uma venda aqui com o stop aqui em cima, mas não foi o caso. Então ainda não tem um padrão de venda confirmado nesse cenário aqui. Mas nós temos um padrão clássico de desgaste, né? Qual é esse padrão clássico de desgaste? É basicamente você tem a distância das médias sendo muito longa, tanto a de 20, que em si já é uma média longa, então se está longe da média de 20 em si, já não é um padrão aceitável para você adquirir o ativo. Concomitantemente, ele está 2 vezes longe da média de 20 períodos, de 50 períodos, né? Traçando uma régua básica, o gráfico está quase 13% de distância da média. Então, significa que para que ele se torne atrativo, para que nós comecemos a montar posições nele, ele precisaria reverter pelo menos uns 10% aí do que ele está agora, para começar a ficar atrativo para a gente. Então, não se assuste se você vê esse tipo de reversão começar a acontecer. Quando você desce para o 4 horas, você vê um gráfico de torre quase que no seu fim já, que é basicamente a alta, que é o gráfico de torre, alta, lateralização, que seria o topo da torre, e entrega, que seria o fim da festa. Bom, nós temos duas evidências, a alta, depois a lateralização, e agora falta a queda. Isso aqui é um Barbed Wire, a gente já cansou de falar disso, que é aquele gráfico de lateralização em linha reta, onde sobe um pouquinho e volta para a lateralização, desce um pouquinho e volta para a lateralização, sobe um pouquinho, e exatamente igual um arame farpado. E por que o nome é arame farpado, Felipe? Porque se você meter o dedo nisso aqui, você se machuca. Exatamente como se você tentar operar esse cenário inoperável do Bitcoin. Só está ganhando grana aqui quem pegou lá embaixo, quem manteve os fundos ascendentes do 4 horas. Quem não pegou nesse momento, aguarde
o primeiro fundo após esta lateralização, abaixo de 33 mil, que aí sim vai dar para você vender e pegar uma pernada de baixa. É isso que nós estamos neste momento analisando para o gráfico. É o momento ainda de ter cautela. O que corrobora isso é as médias que antes subiram, agora já estão andando de lado. Deixa eu ver se eu consigo desligar o gráfico. Eu sempre esqueço como é que desliga o gráfico. Sempre esqueço como é que eu faço para fazer isso. Aí. Um tiozão mexendo aqui, né? Observa como ambas as médias de médio e de longo prazo já estão apontando para o lado, o que significa que médias apontando para o lado, principalmente médias de longo e muito longo prazo, é gráfico inoperável. Então, entenda dessa forma, certo? Então é basicamente o que nós temos agora para o Bitcoin, ainda sem uma definição clara do que nós deveríamos fazer, do que nós poderíamos fazer, mas tem algumas criptos que começam a ficar atrativas. Então eu vou primeiro falar das que vocês pediram e depois eu vou falar das que eu estou de olho. Link, novamente, zona de compra dela é agora fora da lateralização. Lembra que ela tinha uma lateralização que ia de 5,50, na verdade, até a região dos 8,50. Então, agora essa região aqui, que foi onde fez 2 vezes o topo, antes de ser rompido, é a zona onde nós queremos começar a adquirir link novamente. Felipe, mas e 5 dólares? Será que não chega mais não? Acredito que não chegue mais não. Se você pegou link a 5, parabéns. Se você me ouviu e pegou link a 5, parabéns. Se você não pegou, bom, talvez você não tenha mais essa chance. De qualquer forma, a partir de 8,40 é onde eu quero começar a montar posições. Ethereum 1.500, porque ela está seguindo um padrão de cunha, e é uma cunha ascendente, essa cunha tende a romper para cima, certo? Só que como nós tocamos o topo dela, agora a gente está olhando lá para baixo para 1.500, então qualquer coisa próximo de 1.500 no Ethereum é compra sim. Vou falar da Atom, que vocês me perguntaram bastante. A Atom, depois que ela perdeu a zona de linha de tendência dela, ela buscou um fundo, deixa eu marcar de novo essa linha de tendência aqui. Ela tinha essa linha de tendência aqui, que vinha desde lá do topo. E aí o que aconteceu? Ela rompeu, retestou e seguiu a alta. Não contente, ela ainda retestou o topo anterior. Então o melhor momento para a compra primeiro era aqui, nesse ponto aqui. Deixa eu apagar isso aqui. O melhor ponto para a compra da Atom era aqui, quando ela rompeu a linha de tendência e retestou, certo? E agora o segundo ponto onde é atrativo para a Atom é aqui. Isso pensando em longo prazo. Se você quer operar o curto prazo da Atom, você pode esperar esse candle que está fechando agora, porque ele pode fazer 1, 2, 3 de compra. Por quê? Todos esses candles aqui estão contidos dentro deste primeiro candle aqui, que é o candle de impulsão inicial. Então, talvez ele faça isso aqui e continue subindo. É bem possível. Então, mais interessante se você quer operar o curto prazo da Atom é esperar esse candle aqui fechar. Se ele fechar acima desse martelo, você pode tentar pegar algo na máxima e estopar a mínima, porque nada é garantia que vai continuar subindo. Isso aqui é uma ideia para você estudar e não algo para você executar. Lembre-se que você não me paga para fazer a gestão do seu capital. Por isso, faça-o inteligentemente, certo? Seria interessante, muito mais atrativo, se isso aqui continuasse até pelo menos essa mínima aqui, ó, que seria a mínima desse candle de impulsão. Aí seria o suprassumo, seria perfeito, porque aqui com certeza valeria muita grana, porque aí era a certeza dele continuar subindo. Como ele não buscou, ele buscou ali pouco abaixo, da 0,5, a gente já fica meio vendido, né? Ele buscou a 0,38, não fechou acima da 0,5 em nenhum dos dias e agora entrou com candle de impulsão. Então pode ser que não seja tão atrativo assim. Porque a outra opção aqui é ele até deixar 1, 2, 3 de compra, só que buscar um topo duplo e do topo duplo voltar a cair. Que aí a segunda ponta aqui é que nada garante de que depois que ele formar 1, 2, 3 de compra, ele vai romper a resistência que está logo acima na zona dos 8,20. Mas caso ele rompa, nós puxamos uma extensão de Fibonacci e temos alvo próximo a 9 dólares e 64. Eu estou pensando em entrar nessa operação aqui.
porque é interessante, é um cenário que eu gosto, é um stop mínimo, a gente vai ter um stop de 6% para um eventual gain de 20%. Então é bem interessante aqui. Se você entrar com $1.000 aqui, você tem uma operação extremamente interessante aqui, certo? Se entrar com muito mais, obviamente, fica bem mais interessante. Eu estou pensando aqui se ainda vale a pena, pelo menos para o curto prazo. Mas para o longo prazo, a Atom já começa a se tornar extremamente interessante, haja vista que no semanal ela confirmou um fundo duplo. E com esse candle de hoje, ela rompe esse fundo duplo. Então, é bem difícil que ela feche abaixo disso aqui, pelo menos no semanal, o que significa que toda essa área próximo à zona dos 7,50 até os $8 torna-se atrativa para operações de longo e longuíssimo prazo. Então o hold da Atom fica extremamente interessante próximo à zona dos 7,80 a 7,50. Sim, haja vista que não é só um fundo duplo, é um reteste de fundo anterior, lá de 2022. E da última vez que ela retestou esse fundo, ela deixou uma bagatela de 120%. Então acho que vale a pena a gente olhar de perto. Wild, quem comprou o fundo, quem confiou em mim comprou o fundo, parabéns. Teve uma galerinha que me mandou mensagem. Eu fiz o vídeo quando ela estava mais ou menos aqui. Depois ela buscou esse fundo duplo. Eu fiz outro vídeo quando ela estava aqui. E agora, dali, olha o pancadão para cima. Quem pegou, meus parabéns. Você merece esse lucro. Quem não pegou, porque não confiou, fica tranquilo. Você fez bem em ter seguido a sua intuição. Não acho que quem não confiou é um monstro, não. Pelo contrário, você faz aquilo que é correto para o seu capital. Mas nesse momento, como ela formou esse topo duplo aqui, ela fechou, aí rompeu esse topo, mas foi um falso rompimento. E aqui vale um pequeno ensinamento gráfico para vocês. Toda vez que rompe, espere o primeiro candle romper e bote uma compra na máxima do primeiro candle que rompe a zona de resistência. Por quê? Se mantiver a alta, aí é um eventual rompimento verdadeiro. Se não, ele vai fazer exatamente o que aconteceu aqui. Ele vai começar e logo em seguida ele vai entregar a alta toda. Logo que você, quando for botar a compra, dica, bote um pouquinho acima, não exatamente no ponto. Por quê? É bem possível também que o gráfico forme um desenho como esse, um dojizinho, certo? Para depois começar a subir. E aí pode ativar a sua compra para depois você tomar stop do mesmo jeito, né? E uma outra dica, se eventualmente, vamos lá, rompeu, depois deixou um dojizinho e ativou a sua compra, minha dica para você é, já que ativou a sua compra, você coloque o stop que ficaria abaixo, você encurte pelo menos para metade do movimento. Porque se isso aqui for um doji que vai ser ignorado no dia seguinte, beleza, foi uma boa compra. Se isso aqui não foi um doji que foi ignorado no dia seguinte e entregar toda a alta, você vai sair com um prejuízo bem menor. Uma noção básica de como você poderia botar stop em situações como essa. Certo. Outra coisa, Uniswap, que vocês me perguntaram. Ah, é verdade. Ela fica interessante para compra agora, já que ela fez um falso rompimento a partir do fundo anterior, tá? Que é a região dos 1,50. Então, tentou romper essa resistência, falhou. Então, agora a tendência é que ela faça topos descendentes e busque a região dos 1,50. Buscou lá, vale a pena a gente encher para hold, sim. Por último, que vocês me perguntaram bastante, Uniswap, que deu uma pancadaça para cima. Eu fiz um vídeo nela lá no TikTok e também no Instagram e ela deu essa pancadaça para cima. Mas e agora, Felipe? Bom, e agora ela consolidou pela primeira vez, depois de bastante tempo, um topo ascendente. Nesse caso, a gente quer um reteste próximo a essa zona. Na verdade, ela já retestou, né? Essa zona aqui dos 4,69. Então, para a gente, nesse momento, a gente está olhando para essa zona aqui. Essa zona aqui dos 4,86 é a zona de resistência que ela precisa romper. Semelhantemente, essa zona de suporte aqui dos 4,50 é a zona que ela tentou consolidar. Então é um cenário parecido com aquela primeira cripto que a gente viu lá, né? Fez a impulsão, tá tentando consolidar essa zona em si, já é um valor legal para compra,
mas vale a pena a gente esperar pelo menos o rompimento disso aqui. Rompeu isso aqui verdadeiramente, a gente entra aqui e vamos buscar um alvo próximo de pelo menos 6,50. Entendeu? Porque existe a chance também dela ignorar isso aqui e querer fazer uma outra consolidação de fundo. Se consolidar o fundo também, próxima região dos 4 dólares, vale a pena porque é um fundo antigo do gráfico. Então, nesse momento, a gente fica assim. Ou a gente espera romper essa zona dos 4,80 aproximadamente e consolidar como um rompimento verdadeiro, ou a gente espera buscar a região dos 4 dólares lá embaixo para pegar. Aqui embaixo a gente pega hold e aqui em cima esse rompimento seria interessante para a gente operar swing trade, certo? Em relação a Cake, eu vou puxar a orelha de vocês. Há muitos anos eu falo da Cake. Há muitos anos eu falo da Cake. Por quê? A Cake ela é muito boa. Não porque é uma cripto em si, show, não. Mas porque ela é uma das principais plataformas de lançamento de criptos. E como a gente vai voltar para um cenário de bull run, nesse cenário de bull run, criptos saem. Tem gente tendo ideias aqui e ali, tem gente querendo montar startup daqui e ali, e é lá na Cake que eles vão fazer esse tipo de lançamento. Claro, muitos golpes também, porque querendo ou não, aqui que dá autonomia para as pessoas fazerem o que elas quiserem, e aí você tem que estudar com muito cuidado qual é a cripto que você está adquirindo. Mas em si é uma plataforma que é amplamente utilizada, certo? Então, principalmente num cenário de extrema regulação da Binance, ela vai correr, ela vai ganhar bastante, o cenário DeFi vai ganhar bastante atenção, e a Cake está entre esses cenários sim. Eu tinha falado um tempo atrás justamente desse padrão aqui que ela estava, que é um padrão de acumulação de Wyckoff, né? Quando ele chega naquele descaso extremo, quando o ativo entra naquele pico de desinteresse, que ele vai descendo, mas ele vai descendo numa curva bem minúscula, com quase nada de volume. E aí, do nada, ele vira. Então, isso aqui pode ser o início de uma virada que, no mínimo, na minha humilde opinião, busca a 618 desse movimento de 5 dólares aqui. No mínimo, a gente está mirando ali próxima à região dos 3,70 a 4,40 na Cake, certo? Então, ela, para mim, é uma das criptos que eu mantenho por longo prazo. Não me desfiz dela, pelo contrário, dei uma holdada nela sim, mantenho lá na minha carteira de hold, porque eu gosto bastante da Cake sim, certo? Gosto bastante da Cake sim. E no mais, gente, é isso, né? Tentei fazer um compilado de todas as criptos que vocês me pediram para dar uma analisada. O cenário ainda não se torna tão atrativo no que tange swing trade. Claro, tem uma outra cripto aqui que a gente está de olho para pegar um swing trade se for interessante. Mas no Bitcoin em si a coisa não está tão legal assim, está faltando ainda uma definição, claro. A tendência é de alta agora no diário, isso é bom, significa que olhamos para cima, não olhamos mais para baixo no Bitcoin, a gente não está mais olhando para a região de 25 mil. Essa alta aqui e todas as notícias que saíram invalidaram uma eventual volta até a região dos 25. É baixa a probabilidade de buscarmos essa região novamente, mas as regiões ali próximas a 28.500 ou próximo a 32.000 ainda podem ser a zona de suporte do Bitcoin. Aí a gente tem que ver quando ele tocar lá o que vai acontecer, se vai segurar, se vai romper, se vai descer mais um pouquinho. Mas a tendência é que o suporte seja feito entre 32 e 28.500. E nesse momento, fechou o suporte ali, a gente vai adquirir para hold, vai adquirir para swing trade, vai comprar tudo que puder, porque a tendência é que nós não vejamos mais o valor do Bitcoin nessa faixa, certo? E é isso, o vídeo ficou longo, eu queria fazer um vídeo rápido, mas eu acabei falando sobre muita coisa. Porém, muita coisa séria, muita coisa importante, muita coisa que põe dinheiro no meu e no seu bolso, se você ficou até aqui. Muito obrigado, por favor, deixe seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo e de dar uma olhada no link da bio também. Nosso livro está muito bom, nosso livro está trazendo conteúdos excelentes para que você também consiga gerir o seu capital da forma mais sábia e inteligente possível. E é isso. Valeu. Muito obrigado.